simplesmente a seleção brasileira submete uma proposta ao Carlo Ancelotti logo após a derrota de ontem contra o Real Madrid. E o Carlo Ancelotti, depois do jogo, falou sobre isso, falou sobre a chance de treinar a seleção brasileira. Todo mundo já esqueceu, o Vinícius jogou mal, o Mbappé jogou bem, fez um golaço. A única coisa que eu não gostei é o Endrick, que foi o melhor marcador do Real Madrid na Copa do Rei. Ele jogou em toda a Copa do Rei, melhor marcador da competição, e não teve chance de jogar ontem. Foi um jogo duro. Sei que o Endrick não podia resolver, mas, mano, é a competição que ele mais jogou e devia ter o espaço. Então se liguem só no que a imprensa toda do Brasil já apurou sobre a proposta do Ancelotti para ir para a seleção brasileira. E você, achas que é certo deixar o Jorge Jesus de lado? Há possibilidade do Carleto deixar o Real Madrid antes do final da temporada? Nem ele sabe dizer qual que é o final da temporada. E esse é um ponto bastante importante de trazer qualquer coisa em relação a isso. Ó, o Ancelotti até tá dando entrevista coletiva aqui, não vou conseguir acompanhar, mas depois a gente vê certinho o que ele falou. Tudo indica, a final da Copa do Rei era muito importante para o futuro do técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid, que se encaminha para um final de ciclo, como eu estava falando. O Ancelotti tem contrato até metade de 2026, mas tanto ele como o Real Madrid entendem que o momento é de uma mudança no comando do Real Madrid. Isso não é oficial ainda, mas muito provavelmente no final do término de La Liga deve ser oficial. O Real Madrid tem agora, eu acho que são 5 ou 6 rodadas, 5 rodadas, eu acho que ainda está vivo na disputa pelo título, apesar de estar 4 pontos atrás do Barça e não depender somente de si, né? Teria que vencer o Clássico por uma diferença interessante de gols para poder ter a vantagem e ainda contar com o defesa do Barcelona, então não está nas mãos do Real Madrid. Mas tudo indica que quando terminar o campeonato espanhol, a relação entre Ancelotti e Real Madrid deve ser finalizada. Tá tudo na mão do Real Madrid, porque o Ancelotti disse que ele nunca vai pedir para sair do Real Madrid, então vai ter que ser o Real Madrid que encerre essa relação, mas tudo se encaminha para esse lugar. E aí, claro... Mundial não fica, né? Então, muito provavelmente não. Lá atrás, quando se falava em talvez mudar o comando do Real Madrid, o Mundial meio que entrava na conta, mas parece que não está mais entrando nessa conta. Não dá para cravar que não está, até porque as coisas no Real Madrid podem mudar de uma hora para outra, mas em teoria o Mundial de Clubes não está nessa conta e o Real Madrid teria que tomar uma decisão do que fazer com o Mundial de Clubes, se colocar um técnico interino ou se colocar já no comando da equipe o que vai ser o futuro técnico do Real Madrid, que também não há ainda... pelo menos de uma forma mais concreta de que já esteja fechado, mas o grande favorito para isso é o Xabi Alonso, que está dando declarações até na Alemanha, né, Quesada? De meio que... na semana passada, o gerente de futebol do Leverkusen falou que existe um acordo de cavalheiros pro Xabi Alonso deixar o Leverkusen se surgir uma proposta de algum dos clubes nos quais ele jogou. Não está no contrato, mas existe essa conversa. E o Xabi Alonso tem deixado meio que aberto. Não, sim, peraí. Realmente se caminha para o final de ciclo e tanto o Ancelotti como o Real Madrid querem que esse ciclo seja terminado da forma como o Ancelotti merece, que é o maior técnico da história do Real Madrid, o mais vitorioso, e muito provavelmente não vai ser só um tchau, fechou, vamos embora, mas vai ter algum tipo de encerramento desse ciclo, o que eu acho justo, porque a gente está falando de um técnico que treinou o Real Madrid 2 vezes, conquistou tudo que conquistou, e merece pelo menos fechar essa história de uma forma legal, até porque ele quer fechar bem isso, ele não sabe se no futuro ele não vai voltar para o Real Madrid. Dizem que há uma opção do Ancelotti no futuro assumir outro cargo dentro do clube, né? Futuro, já quando ele decidir parar de treinar. Então, tudo se encaminha, Quesada, para nos próximas semanas realmente isso ser resolvido. Manos, todo mundo só fala desse momento em que o Ancelotti estava com o Rafinha, e agora só se fala disso. O Ancelotti deu essa declaração. Lhe perguntaram sobre o futuro no Real e seguir ou parar será um tema das próximas semanas, não de hoje. Mas o assunto é que a CBF já submeteu uma proposta, já falou que quer o Ancelotti oficialmente. E agora o Ancelotti com a saída, né? Ele antes nem queria falar, mas agora ele ainda fala sobre se calhar sair. Quer dizer que ele sabe que a saída pode estar futura. Antigamente ele respondia, tem um contrato. E agora ele fala que sair
é um assunto para as próximas semanas. Se liguem só no que a Jovem Pan Esporte está a falar sobre o assunto. E essa preferência do Neymar pelo Ancelotti e isso do Neymar escolher técnico também para a seleção ou ter influência na escolha do técnico? Não, acho que não vai ter, não. Acho que não vai ter. Ele deu a opinião dele, não gosta do Jorge Jesus, já deixou muito claro isso. Mas eu acho que entre Jorge Jesus e Ancelotti, o cara tem que ser muito insano para preferir o Jorge Jesus, pô. Como sétima opção, né? Depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o Ancelotti. Mas fora isso, é uma insanidade. Não dá para comparar uma coisa. Vamos pensar aqui que... melou tudo. O Jorge Jesus não vem, ninguém convidou, o Ancelotti falou, vou pegar um ano sabático, vou curtir o dinheiro que eu ganhei aí. Vamos supor que só fique aqui, Pedro, quero ver vocês três. Que só fique aqui no Brasil. Não vai ser nenhum estrangeiro. Vamos continuar como sempre foi, um treinador brasileiro. Treinador brasileiro hoje. Não vai ser estrangeiro, não vai ser estrangeiro. Não pode ser nenhum estrangeiro que trabalhe no Brasil. Vai ser nem o Abel não vale. Nem o Ramon Dias também não vale, não. Tá de sacanagem, né? Vamos supor aí, vamos marcar a opinião dos três também. Eu já falei outro dia, o Rogério Ceni. Então eu vou de Rogério Ceni também. Também, Rogério. Acho que eu vou de Rogério também. Nossa, deu unanimidade aqui? Cara, eu acho que entre os brasileiros... Pra mim, Rogério Ceni o Cuca ou o Renato Gaúcho. Eu botaria esses três. O que eu penso é assim, o Rogério, a seleção, se ela ganhar a Copa do ano que vem, vai ser uma coisa meio que aleatória, né? Não tá, como a Argentina também foi meio aleatória. Não está sendo feito um trabalho consistente para ganhar a Copa. Não está sendo feito um trabalho. Né? Não está sendo feito um trabalho. Nem bom, nem ruim, nem nada. Isso. E já tivemos casos anteriores também de acontecer isso. Né? Em 70 foi assim, em 94 foi aquela confusão, trocou o treinador e tal. Então, pode ganhar. Mas, na verdade, vai o Rogério. Mas eu não faria o Rogério com plano para 2026. 2026 o que vier é lucro. 2030. 2026 o que vier é lucro. Ele é jovem, ele é um cara antenado, um cara que tem esse intercâmbio com o futebol europeu. Sabe? Até fala inglês fluentemente, fala francês. Acho que tudo ajuda. Não é por causa dele falar nenhum. Mas ajuda, ele tem mais facilidade de contato. Então eu seria tranquilamente faria esse esquema. O Vampeta falou Rogério Ceni, falou Renato Gaúcho. Eu boto a sequência, Rogério, Renato, Cuca e Cuca. Renato. Manos, simplesmente só isso de que se fala. O Real Madrid perdeu contra o Barcelona ontem. Eu espantei, né? Esperei que o Real Madrid tentasse alguma coisa nova. Só estou triste porque o Endrick jogou toda a Copa do Rei e ontem na decisão o Mbappé nem estava a se sentir bem e o Endrick não foi titular. Sabemos que o Endrick não tem chance de matar defensores como Araújo e tal, mas merecia a chance de estar em campo e não ver o Lamine Yamal com a mesma idade a brilhar em campo. Mas os treinadores é que decidem e nós não podemos fazer nada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreve no canal para mais. Quero saber a tua opinião sobre o Ancelotti. Está mesmo muito próximo disso, a seleção brasileira. Inscreve para mais. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.